Êxodo, segundo livro da Bíblia, capítulo de número 16. Nós vamos ler esses 36 versículos. Capítulo longo, mas segura na minha mão e a gente vai junto, tá bom? Vamos ler? Diz assim o texto: Toda a comunidade de Israel partiu de Elim e chegou ao deserto de Sim, que fica entre Elim e o Sinai. Foi no 15º dia do segundo mês, depois que saíram do Egito. No deserto, toda a comunidade de Israel reclamou a Moisés e Arão. Disseram-lhe os israelitas: quem dera a mão do Senhor nos tivesse matado no Egito. Lá nós sentávamos ao redor das panelas de carne e comíamos pão à vontade. Mas vocês nos trouxeram a este deserto para fazer morrer de fome toda esta multidão. Disse, porém, o Senhor a Moisés: eu lhes farei chover pão do céu. O povo sairá e recolherá diariamente a porção necessária para aquele dia. Com isso, os porei à prova para ver se seguem ou não as minhas instruções. No sexto dia, trarão para ser preparado o dobro do que recolheram nos outros dias. Assim, Moisés e Arão disseram a todos os israelitas: ao entardecer, vocês saberão que foi o Senhor quem os tirou do Egito. E amanhã cedo verão a glória do Senhor, porque o Senhor ouviu a queixa de vocês contra ele. Quem somos nós para que vocês reclamem a nós? Disse ainda Moisés: o Senhor dará a vocês carne para comer ao entardecer e pão à vontade pela manhã, porque ele ouviu as suas queixas contra ele. Quem somos nós? Vocês não estão reclamando de nós, mas do Senhor. Disse Moisés a Arão: diga a toda a comunidade de Israel que se apresente ao Senhor, pois ele ouviu as suas queixas. Enquanto Arão falava a toda a comunidade, todos olharam em direção ao deserto, e a glória do Senhor apareceu na nuvem. O Senhor então disse a Moisés: ouvi as queixas dos israelitas. Responda-lhes que ao pôr do sol vocês comerão carne e ao amanhecer se fartarão de pão. Assim saberão que eu sou o Senhor, o seu Deus. No final da tarde, apareceram codornizes que cobriram o lugar onde estavam acampados. Ao amanhecer, havia uma camada de orvalho ao redor do acampamento. Depois que o orvalho secou, flocos finos, semelhantes à geada, estavam sob a superfície do deserto. Quando os israelitas viram aquilo, começaram a perguntar uns aos outros: o que é isso? Pois não sabiam do que se tratava. Disse-lhes Moisés: este é o pão que o Senhor deu a vocês para comer. Assim ordenou o Senhor: cada chefe de família recolha quanto precisar, um jarro para cada pessoa da sua tenda. Os israelitas fizeram como lhes fora dito. Alguns recolheram mais, outros recolheram menos. Quando mediram com o jarro, quem tinha recolhido muito não teve demais, e não faltou também a quem tinha recolhido pouco. Cada um recolheu quanto precisava. Ninguém deve guardar nada para a manhã seguinte, ordenou Moisés. Todavia, alguns deles não deram atenção a Moisés e guardaram um pouco até a manhã seguinte. Mas aquilo criou bicho e começou a cheirar mal. Por isso Moisés irou-se contra eles. Cada manhã todos recolhiam quanto precisavam, pois quando o sol esquentava, aquilo se derretia. No sexto dia, eles recolheram o dobro, 2 jarros para cada pessoa. E os líderes da comunidade foram contar isso a Moisés, que lhes explicou: foi isto que o Senhor ordenou. Amanhã será dia de descanso, sábado consagrado ao Senhor.
assem e cozinhem o que quiserem, guardem o que sobrar até a manhã seguinte. E eles o guardaram até a manhã seguinte, como Moisés tinha ordenado, e não cheirou mal, nem criou bicho. Comam-no hoje, disse Moisés, pois hoje é o sábado do Senhor. Hoje vocês não o encontrarão no terreno. Durante 6 dias vocês podem recolhê-lo, mas no 7º dia, o sábado, nada acharão. Apesar disso, alguns deles saíram no 7º dia para recolhê-lo, mas não encontraram nada. Então o Senhor disse a Moisés: até quando vocês se recusarão a obedecer aos meus mandamentos e às minhas instruções? Vejam que o Senhor deu o sábado a vocês. Por isso, no 6º dia, ele lhes envia o pão para 2 dias. No 7º dia, fiquem todos onde estiverem, ninguém deve sair. Então o povo descansou no 7º dia. O povo de Israel chamou maná aquele pão. Era branco como semente de coentro e tinha gosto de bolo de mel. Disse Moisés: o Senhor ordenou a vocês que recolham um jarro de maná e que o guardem para as futuras gerações, para que vejam o pão que lhes dei no deserto quando os tirei do Egito. Então Moisés disse a Arão: ponha numa vasilha a medida de um jarro de maná e coloque-a diante do Senhor, para que seja conservado para as futuras gerações. Em obediência ao que o Senhor tinha ordenado a Moisés, Arão colocou o maná junto às tábuas da aliança para ali ser guardado. Os israelitas comeram maná durante 40 anos, até chegarem a uma terra habitável. Comeram maná até chegarem às fronteiras de Canaã. O jarro é a 10ª parte de uma arroba. Esta é a palavra de Deus. Curve sua cabeça, eu quero orar com você. Deus bendito, é no nome do teu Filho Jesus que nós oramos esta noite. Gratos ao Senhor por tua palavra inspirada e autoritativa, lâmpada para os nossos pés. Te pedimos essa noite que o Senhor nos instrua por meio dela e nos ajude a desenvolvermos um coração que depende única e exclusivamente de Ti, que não depende da nossa capacidade, da nossa força, do nosso braço, mas que a sua confiança está depositada no Senhor. Por isso, oramos, certos de que é o Senhor quem cuida de nós. Em Teu nome oramos. Amém. Nós vivemos em uma época, meus irmãos, em que a autossuficiência virou um ídolo no nosso coração. A autocapacidade virou um ídolo no nosso coração. O nosso coração, desde Gênesis 3, é uma fábrica de ídolos. Eu e você fabricamos todas as vezes, todos os dias, em todos os momentos, ídolos no nosso coração. Somos inclinados ao pecado e nós nos curvamos diante de qualquer outra coisa que não seja o Senhor, acreditando que nelas nós encontraremos satisfação e contentamento para as nossas vidas, respostas para os nossos problemas. Mas sem dúvida alguma, a autossuficiência, a autocapacidade é um grande ídolo do nosso tempo, porque eu e você acreditamos naquela falsa ideia de que nós somos bons ou capazes de fazer, de acontecer, de trazer resultado para as coisas. E mesmo quando as coisas não vão bem para nós, a gente ainda tem aquela ousadia de dizer: eu vou dar um jeito, pode ficar tranquilo, eu vou dar o meu jeitinho, vai ficar tudo bem. É assim que a gente responde, e talvez isso seja a forma como a nossa cultura idolátrica nos fez aprender e acreditar que as coisas dependem de nós. E por isso, todos os dias nós acordamos e sacrificamos ao ídolo da autossuficiência, ao ídolo da autocapacidade, que nos faz acreditar que mesmo em situações difíceis, ainda depende de nós e nós precisamos dar um jeitinho.
A consequência é que ídolos sempre exigem sacrifícios de nós. Sacrifícios muito caros, muito altos. E o ídolo da autossuficiência, da autocapacidade, exige de nós a ansiedade. São muitas as doenças do nosso tempo. Bruno falou aqui sobre essa experiência de ansiedade que ele desenvolveu ao longo desses meses no seu trabalho. A ansiedade é essa angústia, essa agonia que a gente tem em querer que as coisas deem certo, mas perceber que nem sempre elas estão no nosso controle, mas nós queremos ter o controle e não conseguimos nessa guerra lidar com essa situação. Então o coração palpita, a língua fica seca, a gente não consegue dormir direito, somos tomados por desespero, por angústia. É por isso que essa grande doença se tornou um problema da humanidade no nosso tempo, se tornou um estilo de vida. É comum você conversar com as pessoas hoje e elas responderem que são pessoas ansiosas. E quando não, a ansiedade se desdobra em outros problemas, depressão e tantos outros transtornos. E por quê? Porque desde cedo, eu e você somos ensinados que se eu e você não corrermos atrás, se não dermos conta de tudo, se não equilibrarmos todos os pratos, se não estocarmos com segurança para amanhã, nos dias frios, nós vamos fracassar. Eu me lembro que quando eu entrei na faculdade, no primeiro ano da faculdade, eu mesmo e alguns alunos já pensávamos no mestrado que nós iríamos fazer, no doutorado que nós iríamos fazer, e nós nem tínhamos ainda terminado o primeiro ano da faculdade. A gente não tinha nem condições para falar sobre o que iríamos fazer da profissão, mas já estávamos preocupados com um futuro tão longo, tão distante, porque assim nós fomos ensinados, desde cedo, a corrermos atrás. Porque se você não tiver uma pós-graduação, porque se você não tiver um MBA, então você está perdido, você está para trás, porque o mercado é muito rápido e se não se preparar, você ficará fora desse mercado. Quantos de nós, por causa disso, já acordamos cansados? A gente dorme, mas acorda com a sensação de que não descansou. Passa a noite inteira dormindo, mas acorda como se os olhos não tivessem fechados. Preocupados com o que vamos comer, como vamos pagar as contas, como que vamos resolver os nossos problemas. E é bem verdade que, em alguma medida, a preocupação é legítima. Nós somos pessoas responsáveis e temos sim que nos preocupar com as nossas responsabilidades que temos no dia a dia ordinárias. Mas a ideia aqui não é uma preocupação legítima, mas com esse estilo de vida que depende exclusivamente do esforço das nossas mãos, que rouba o nosso sono, que rouba a nossa paz, que rouba a nossa tranquilidade. Não é de uma preocupação legítima com um senso de responsabilidade, mas é com essa ideia de que se você não fizer, que se você não der conta, que se você não correr atrás, as coisas não acontecerão, porque depende exclusivamente de você. Dietrich Bonhoeffer, um autor, pastor alemão, que faleceu no finalzinho da Segunda Guerra Mundial pelo governo nazista de Hitler. Ele tem um livro que nós já lemos aqui quando estávamos nos reunindo em pequenos grupos, chamado Vida em Comunhão. Nesse livro, Dietrich tem uma frase muito interessante, que ele diz que há momentos que Deus decide nos parar. Deus resolve nos parar em alguns momentos. E essa análise de Bonhoeffer é tão interessante, porque é exatamente isso que às vezes acontece nas nossas vidas. Quando Deus, por seu amor leal, Ele não nos permite viver desesperados, ansiosos,
acreditando que nós podemos ser os super-heróis da vida real e sermos aqueles que vão solucionar os problemas. Por seu amor, Deus nos conduz a momentos em que o chão parece faltar, em que desertos nos assolam, que noites escuras tomam a nossa vida. E quando essas coisas acontecem, quando o deserto chega, quando o sol escaldante está sobre nossa cabeça, quando nós procuramos o chão e não encontramos, quando o alimento é escasso, então me parece que é Deus nos parando para que eu e você aprendamos que a nossa confiança não está nas coisas criadas, não está na força do nosso braço, não está na nossa capacidade, mas está em um coração inclinado a confiar e depender do Senhor. Nós, ao contrário, diante dessas situações, entramos em pânico, entramos em desespero. E isso, como foi bem dito pelo pastor Rafael no domingo passado, isso não revela uma preocupação prudente do nosso coração. Nossa preocupação que nos leva ao pânico revela o pecado do nosso coração, a nossa falta de confiança em Deus. E por isso nós murmuramos. Por quê? Porque nós acreditamos que se nós não dermos um jeito, que se nós não fizermos, as coisas não acontecerão. Eu me lembro que quando minha irmã estava internada, logo no começo da sua internação, depois de 5 meses, ela havia perdido todos os movimentos do seu corpo, os reflexos da deglutição, ela se alimentava por uma sonda gastro, e então o médico nos deu a notícia de que ela teria apenas mais 3 meses de vida, e então não sobreviveria, porque os músculos do seu pulmão parariam e ela morreria por insuficiência respiratória. A minha ousadia, a minha autossuficiência, autocapacidade, foi analisar essa comunicação desse médico, perguntando para ele quanto custava para que eu pudesse, junto com a minha família, retirar a minha irmã daquele hospital e levar para outro lugar, onde ela talvez pudesse ter um melhor tratamento. Eu olhei para ela e falei: doutor, quanto custa para a gente tirar a Joelma daqui e levar para outro lugar? Então ele olha para mim e disse assim: você não entendeu. A questão não é quanto custa. A questão é quanto tempo de vida sua irmã tem aqui ou em qualquer outro lugar. Não depende mais de você ou do que você pode fazer. Tudo que poderia ser feito, foi feito. Não há mais o que fazer. Quando essas coisas acontecem, irmãos, a gente percebe que não importa se você está passando uma luta porque não tem recursos, ou se você está passando por uma luta tendo recursos. Não é sobre você. Quando Deus resolve nos parar, é para nos provar, não tendo ou tendo recursos, que aquilo que vivemos na vida, vivemos debaixo do controle e da soberania de Deus, que controla e governa soberanamente todas as coisas. Mas o deserto, esse que nós vivemos, não tendo ou tendo recursos, nos revela. Ele nos revela que nossa confiança, aonde a nossa confiança deve estar de verdade. Não é no nosso dinheiro, não é na escassez, não é na murmuração. Esses desertos que passamos, tendo ou não tendo recursos, eles nos mostram que se acreditamos que Deus é capaz, de fato, de cuidar de nós, dia a dia, situação após situação, vez a vez, e eles nos mostram também se a gente sabe, de fato, descansar em Deus, ou se sabemos apenas controlar as coisas, apenas regular as coisas. Hoje eu quero olhar então para esse capítulo com vocês, para Êxodo 16, essa história em que Deus alimenta um povo inteiro com pão e com codornizes que caíam do céu, não só para matar a fome desse povo, mas para
ensinar o coração deles para colocá-lo no lugar certo, para que eles compreendam onde eles devem depositar a sua confiança. E a ideia desse texto é que eu e você, após ouvirmos, entendamos que Deus nos conduz por desertos para nos ensinar a viver em dependência diária nele. E por isso, em dependência diária nele, podemos descansar na sua provisão suficiente para as nossas dias, para as nossas vidas. E dependência, meu irmão, o conceito mais simples de dependência é a ideia de reconhecer que tudo o que somos, tudo o que temos, vem de Deus. E que separados de Deus, eu e você, nada podemos fazer. Isso é dependência. Tudo o que temos, tudo o que somos, vem do Senhor das luzes. E fora dele, nós não temos ou podemos fazer nada. Agora, há verdades aqui imprescindíveis para vocês. A primeira verdade, ela está nos versículos de número 1 a 3. Eu quero que você acompanhe comigo. Enquanto você olha para o texto, eu vou refrescar minha garganta. Nesses versículos, meus irmãos, a gente vai enxergar um povo no deserto. E a gente vai entender uma verdade importante aqui. A verdade que Deus prova a nossa fé. Deus prova. É isso. Deus prova a nossa fé para nos ensinar a depender dele. Dá uma olhadinha no texto. Toda a comunidade de Israel partiu de Elim e chegou ao deserto de Sim, que fica entre Elim e o Sinai. E aí o autor vai dar uma informação importante para a gente. Ele vai dizer que isso aconteceu no 15º dia do segundo mês. Essa informação é importante porque o que Moisés está nos dizendo, que eles estavam fazendo esse trajeto até o deserto no 15º dia do segundo mês, depois que eles saíram do Egito, significa que fazia apenas 2 meses que Israel havia saído do Egito e agora estava ali no deserto. Apenas 2 meses. Ou seja, o que o autor está dizendo para nós é que esse povo havia acabado de experimentar todas as ações extraordinárias e milagrosas que Deus fez no Egito para libertá-los da opressão de Faraó. Todas as pragas que eles viram, todas as coisas que eles desfrutaram, vendo a mão soberana de Deus protegendo o seu povo, guiando-os para libertá-los do Egito, ainda estava fresco na sua memória, na memória do povo. Eles estavam ainda desfrutando dessa situação. Era ainda esse povo que tinha visto um mar inteiro se abrir e Deus fazer caminho no meio do mar para livrar esse povo. Mas agora, 2 meses depois, parece que tão recente, esse povo se esquece daquilo que Deus havia feito. E olha o que acontece, versículo de número 2. No deserto, toda a comunidade de Israel reclamou a Moisés e Arão. É interessante como desertos são lugares em que o nosso coração é revelado. Tão perto de saber tudo que era extraordinário que Deus havia feito, não era suficiente para que esse povo no deserto tivesse um coração inclinado a Deus, grato a Deus. Ao contrário, esse deserto revela um coração insatisfeito, um coração que não sabe encontrar em Deus satisfação e contentamento. E por quê? Olha a continuidade do versículo de número 3. Disseram os israelitas: quem dera a mão do Senhor nos tivesse matado. Onde? No Egito. Lá nós sentávamos ao redor das panelas de carne e comíamos pão à vontade,
mas vocês nos trouxeram a este deserto para fazer morrer de fome toda esta multidão. Olha que interessante, esse povo está no deserto, e do deserto é um lugar que não tem nada, e nesse nada, esse povo está com fome, faminto, desesperado. E essa necessidade, ela não expõe só a realidade física, essa da fome do estômago, não. O deserto que não tem nada, essa fome sem nada para comer, depois de tão pouco tempo ali, chegando no deserto, expõe onde está a confiança desse povo. Situações difíceis, meus irmãos, na nossa vida, revelam onde está o meu e o seu coração de fato. Essa é a grande verdade. Revela onde está a nossa confiança. Se nós confiamos nas coisas ou se confiamos em Deus. Revelam se nós confiamos na cor do nosso cartão ou se confiamos no Deus que é dono do ouro e da prata e provê todas as coisas que precisamos segundo a sua vontade. Situações difíceis provam a nossa fé para revelar o nosso coração e mostrar aonde verdadeiramente está a nossa confiança. Talvez nessa noite você esteja passando por situações difíceis. Talvez no seu trabalho, no seu casamento, na relação com seus filhos, em decisões difíceis que você precisa tomar. Então você precisa compreender que situações como essa nas nossas vidas revelarão não só a nossa necessidade ordinária, mas aonde está o seu coração. Deus quer usar essa experiência para orientar seu povo quanto ao futuro, mas ainda estão presos ao seu passado. Olha o que está escrito aqui no versículo de número 4. Disse, porém, o Senhor a Moisés: eu lhes farei chover pão do céu, o povo sairá e recolherá diariamente a porção necessária para aquele dia. Com isso, os porei à prova. Quem está os colocando à prova? O próprio Senhor está fazendo isso. Deus está usando a situação desértica da vida desse povo, a necessidade que eles estão passando, para prová-los, para testá-los, e para ver se seguem ou não as minhas instruções, para ver se eles estão com o seu coração inclinado a mim ou não. E sabe o que aconteceu? Quando eles são colocados à prova no meio do deserto, o coração deles revela que eles não estavam presos a tudo aquilo que Deus havia feito para libertá-los do Egito. Toda a extraordinariedade dos milagres. O coração deles estava no estômago. Eles estavam mais preocupados com aquela fome momentânea. E aquilo revelava que o seu coração estava ainda lá no Egito. Tomara, eles dizem no versículo de número 2, dizendo para Moisés e Arão, quem dera a mão, versículo 3, quem dera a mão do Senhor nos tivesse matado no Egito. Por quê? Porque lá nós tínhamos o que comer. Ou seja, esses homens revelam uma verdade profunda. Eles preferem a ideia de uma segurança fora da vontade de Deus, lá no Egito, porque lá ainda tinha o que comer, do que a ideia de uma insegurança dentro da vontade de Deus. Eles preferem viver seguros, ainda que escravos no Egito, fora da vontade de Deus, porque ali eles tinham o que comer, do que descansar na insegurança de que eles não teriam o que comer dentro da vontade de Deus. Quando falta alguma coisa nas nossas vidas, meus irmãos, a quem você recorre primeiro? Ao passado, às suas forças, às suas capacidades, ou você recorre a Deus? Você recorre à segurança das horas extras que você faz? Você recorre à sua capacidade de produção ou de dar um jeito para resolver? Eu vou dar o meu jeito. Ou você recorre ao Senhor, dentro da sua vontade, onde Ele está cuidando de você,
certo de que, independente das circunstâncias, nada faltará para o seu povo, porque é Deus que está cuidando dele desde o princípio, quando saiu do Egito, e continuará cuidando até chegar onde ele prometeu em Canaã. O deserto, portanto, não é um sinal de abandono. As provações que passamos, a escassez que passamos, não é sinal de distanciamento de Deus. Não é um sinal de que Deus não está nem aí para você. Não é abandono, mas é ensino, é pedagogia de Deus. É Deus colocando você à prova para reconhecer o seu coração e verificar se o seu coração confia mais na sua autossuficiência, mais na sua autodependência, mais no quanto custa para, do que nele, na capacidade de um Deus que é criador de todas as coisas. Deus usa a necessidade para nos ensinar a depender dele. E era isso que Deus estava fazendo com esse povo. Agora, vejam que interessante. Esse povo murmura do que Deus estava fazendo. Ele revela o seu coração, mas Deus, apesar da murmuração e da reclamação do povo, ele não responde o povo da forma como eles mereciam. Deus dá uma outra resposta. Nos versículos 4 até o versículo de número 21, eu e você vamos encontrar uma segunda verdade. A verdade que diz para nós que Deus provê ao povo generosamente, independente da murmuração, da reclamação, de como o povo estava reagindo a Deus. Deus, por sua graça, responde ao povo de forma generosa e ensina esse povo a confiar nele dia após dia, dia após dia. Olha que interessante. Nos versículos de número 4, 8, 12 e 15, a gente vai perceber o milagre que Deus usa para cuidar desse povo. Vamos dar uma olhadinha para o versículo de número 4. Deus, então, o Senhor diz a Moisés, e ele diz: eu farei chover pão do céu. Olha que interessante. O povo estava com fome, murmurando, e Deus responde essa murmuração com graça. E ele fala: eu vou fazer chover pão do céu, Moisés. O povo sairá e recolherá diariamente a porção do céu, necessária para aquele dia. Com isso eu os porei à prova, para ver se eles vão seguir as minhas instruções. Olha o versículo de número 8. Disse ainda Moisés: o Senhor dará a vocês não só pão pela manhã, Ele vai dar a vocês carne para comer ao entardecer, e pão à vontade pela manhã, porque Ele ouviu as suas queixas contra Ele. Quem somos nós? Vocês não estão reclamando de nós, vocês estão reclamando do Senhor. Versículo de número 12. Ouvi as queixas dos israelitas, responda-lhes que ao pôr do sol vocês comerão carne e ao amanhecer se fartarão de pão. Essa é a palavra que Deus dá ao povo, apesar da murmuração desse povo e de suas reclamações. Deus respondendo com graça e misericórdia. E não é isso que Deus faz comigo e com você? Todos os dias, Deus nos responde por seu amor leal com graça, apesar da nossa atitude de acreditar que a ação que muda a nossa vida depende do nosso esforço, da nossa autossuficiência, da nossa capacidade. E ainda assim, quando fazemos e as coisas não dão certo, não reclamamos da nossa ação, reclamamos de Deus. Colocamos a responsabilidade nele, porque acreditamos que é sobre ele a culpa e não a responsabilidade de cuidar de nós. Agora, veja comigo o que disse o versículo de número 4. Esse Deus que cuida, ele cuida no deserto quando não tem nada, mas agora ele vai ensinar uma nova pedagogia para esse povo. Uma pedagogia que não tem a ver com escassez e confiança,
tem a ver em ter e continuar confiando no Senhor, entendendo que ter não é um sinônimo de segurança, porque ter é entender que quem nos deu foi o Senhor, e é por isso que nós não vamos reter, nós vamos continuar confiando que Ele nos dará todos os dias. Olha o que está escrito no versículo de número 4. O povo sairá e recolherá diariamente a porção necessária. Somente o que é necessário. Eles vão de manhã recolher e não vão recolher mais do que precisam. Eles não vão recolher para o dia de amanhã. Eles não recolherão para uma semana. Eles não recolherão mais do que o necessário para as suas vidas. Apenas o que eles precisam para aquele dia e nada mais. Uma porção basta para o dia. E veja o que está escrito no versículo de número 20. No versículo de número 20, a gente vai ver que apesar da instrução do Senhor, alguns não confiaram nessa providência. Ok, Jefferson, quando eu não tenho nada, o Senhor me ensina a confiar e depender dEle. Confiar e depender do Senhor quando a gente não tem nada pode parecer difícil, mas eu entendi. Agora eu tenho, então é prudente eu guardar, é prudente eu reter. O nome disso que a gente dá é prudência. Eu estou guardando para o dia de amanhã, para os meus filhos, para os meus netos, para o meu futuro. Eu estou fazendo investimento para que no futuro, na minha velhice, eu não passe perrengue, eu não tenha dificuldades. E de fato, em alguma medida, essa prudência está certa. O que nós estamos errados em fazer é acreditar que esse cuidado em preservar o nosso futuro está no controle das nossas mãos. E então vem o salmista e diz que não depende do vigia cuidar da cidade, não depende de nós aquilo que fazemos, não importa o dinheiro que está na aplicação, na XP, não importa o quanto você seja cuidadoso em gastar, para que você retenha, para que você aplique, é Deus quem cuida do seu sustento, tendo escassez ou tendo alguma coisa. Agora, algumas pessoas não confiaram nisso. Então, elas recolhem mais do que precisam, porque elas desconfiam de Deus. E nós somos assim. Vai que Deus não colocou o relógio dele para despertar 10 vezes, que nem o Rafa coloca, para acordar de manhã, e ele perde a hora. Já pensou? E aí não tem maná. A gente vai ficar com fome de novo? Não. A gente não vai ficar com fome de novo. O que a gente vai fazer? Vamos pegar um pouquinho a mais, para que a gente possa ter amanhã também. Olha o que acontece no versículo 20. Todavia, alguns deles não deram atenção a Moisés. E o que eles fizeram? Guardaram um pouco. Daquilo que eles pegaram, eles guardaram, não comeram tudo. E eles guardaram para o dia seguinte. E o que aconteceu com aquilo que eles guardaram um pouco até a manhã seguinte? Aquilo criou bicho e começou a cheirar mal. Por isso Moisés irou-se contra eles. O Deus que deu é o Deus que deu uma instrução colocando o povo à prova na escassez ou agora tendo o recurso que eles precisam para viver. Só que vocês devem aprender que na pedagogia de Deus não existe retenção. Na pedagogia de Deus existe dependência dele. Essa retenção que confia na tua capacidade, no teu esforço de cuidar de si próprio, de cuidar do seu futuro, cria bicho e cheira mal diante dos olhos de Deus, porque é uma afronta ao seu cuidado, é uma afronta à soberania de Deus. É dizer para Deus que você não confia nele, mas confia no teu cuidado em cuidar de si próprio. Na pedagogia de Deus isso não se encaixa. Então, o maná era mais que um alimento, era mais do que pão, era mais do que carne no final da tarde. Sim, Deus estava lá de manhã, Deus estava lá no final da tarde,
mas não era apenas para matar a fome do corpo. Deus estava lá para ensinar esse povo uma disciplina espiritual, colocar o coração deles no lugar certo. Seja na escassez quando não tem nada, seja tendo o recurso, não é sobre não ter ou sobre ter, é sobre depender de Deus em toda e qualquer situação. Cada manhã era uma aula prática de confiança. Os porei à prova hoje. E eles viveram assim, como diz o final do versículo, por 40 anos, comendo desse maná até chegarem nas fronteiras de Canaã, como diz o versículo de número 35. Agora, a lógica por trás dessa necessidade pedagógica de Deus, seja na escassez, seja no recurso, era desenvolver uma pedagogia, então, de confiança. Esse povo não estava sendo chamado a consumir Deus, ao Deus que abre porta, ao Deus que cura, ao Deus que faz. Se eu e você se relacionamos com Deus a partir dessas proposições, meus irmãos, nós não nos relacionamos de fato, nós consumimos Deus. Porque o dia que Ele não fizer, Ele deixa de ser quem Ele é para nós. Agora, quando nós de fato nos relacionamos com Ele, nós podemos dizer como aqueles 3 jovens na fornalha de fogo ardente, como vimos no domingo retrasado, no último sermão da série. Eles disseram, ainda que Ele, o Senhor, não nos livre da fornalha de fogo ardente, Nabucodonosor, nós não nos curvaremos diante de Ti, e Ele continuará sendo o nosso Deus. Porque Deus nos ensina no pouco, na falta ou naquilo que é necessário, a confiarmos nele, usando as situações que passamos para confiar nele. Agora, nos versículos de número 16 até o 20, a gente percebe o que Deus está fazendo para isso. Olha que interessante, no versículos de número 17 e 18, existe um milagre. E se você ler esses versículos de forma desatenta, você não percebe esse milagre. Mas olha que curioso, um dos milagres que está acontecendo aqui é que aqueles que recolheram nos jarros o maná, eles tiveram a mesma quantidade ao final daqueles que recolheram pouco. Dá uma olhadinha comigo. Versículo de número 17. Os israelitas fizeram como lhes fora dito, recolheram o maná, ok? E esse maná recolhido, alguns recolheram mais, outros menos. Agora olha só o versículo 18. Quando mediram com o jarro, quem tinha recolhido muito, não teve demais. Não faltou a quem também tinha recolhido pouco. Cada um recolheu quanto precisava. O que está acontecendo aqui é que aqueles que colheram o máximo que podiam, eles acabaram com a mesma porção daqueles que não foram tão gananciosos assim e recolheram pouco. Então, havia um milagre de Deus para que no final, quem recolheu mais ficasse com menos, o grupo que recolheu mais ficasse com uma porção menor, e o grupo que recolheu de menos ficasse com a mesma porção. Ou seja, todos ficaram com uma porção igual. E isso significa uma resposta de Deus para o povo dizendo, sou eu que cuido de vocês. Não vai faltar. Não precisa pegar mais, não precisa se preocupar se faltou, sou eu que vou cuidar de você. Agora, nos versículos 19 e 20, nós vamos ver a tentação que nós temos. Nos versículos 19 e 20, a gente vai ver que esse povo lida com a tentação de acreditar que guardar para o dia seguinte era o escape que eles tinham. Tá bom, eu peguei mais, mas espera aí, eu fiquei com a mesma quantidade que aquele que pegou menos, já sei o que eu vou fazer. Bem brasileiro isso, né? Na verdade, bem pecador. O que eu quero dizer é que a gente sempre tem um jeitinho para resolver os nossos problemas. E então esses que pensaram de forma gananciosa disseram assim, não vamos comer tudo
e vamos guardar o que a gente pegou, já que o que a gente pegou a mais ficou equivalente, vamos guardar o que tem para amanhã. Eu e você sempre seremos tentados, irmãos, a acreditar que aquilo que temos é nosso e ele precisa ser guardado, porque não acreditamos nos Deus que mandou o maná para a gente. Tem uma história muito interessante, é uma história de fato, de um homem que vivia numa escassez e ele tinha uma vaca, uma única vaca. E de repente, milagrosamente, essa vaca estava prenha, estava lá com um bezerrinho. E ele ficou maravilhado com aquilo, chegou na sua mulher e disse: mulher, agora as coisas vão dar certo, a gente tinha uma vaca, mas agora ela está prenha, ela vai dar um bezerrinho, a gente vai ter 2 agora, vai ser uma maravilha. Ficaram felizes com o milagre. Quando nasceram 2 bezerros. Então aquilo tomou eles de alegria maior. Eles, uau, agora não são 2, são 3. Nós somos muito abençoados por Deus. E aí o marido propõe então: eu acho que nós devemos consagrar um desses bezerros ao Senhor. Um tem que ser dele. Tinha um branquinho e um marronzinho. E aí a esposa pergunta: qual vai ser o do Senhor? Ele disse: não sei. Vamos orar, Deus vai mostrar para a gente e a gente depois consagra ao Senhor. Uma semana depois, um dos bezerrinhos morreu. E aí ele chegou em casa cabisbaixo, triste, e a esposa disse para ele: o que foi? E ele respondeu para ela: o bezerro do Senhor morreu. Mas como assim? A gente ainda nem tinha escolhido qual era o bezerro do Senhor. Pois é, mas eu estava sentindo que era aquele. Morreu. O bezerro do Senhor morreu. Eu e você somos esse homem. Somos Israel. A gente tenta recolher mais. E quando Deus nos frustra, a gente ainda tenta economizar, acreditando que é sobre a nossa economia que nós vamos ter sucesso. A gente tenta guardar para nós e tiramos de Deus. E aqui eu não estou falando sobre teologia da prosperidade, sobre essa maldição. Deus nos livre disso. O que eu estou falando para você é que não depende de você, não depende do seu esforço. Aquilo que você tem é graça de Deus na sua vida, apesar de você, apesar do teu suor, da tua hora extra, não depende de você. Você quer estocar com segurança ou você quer viver na confiança diária de que Deus vai dar a você exatamente aquilo que você precisa para viver hoje? O pão nosso de cada dia nos dai hoje, Senhor. Hoje Ele vai cuidar de você. A provisão diária de Deus nos ensina que Ele é suficiente para hoje. E amanhã Ele continuará cuidando de você, porque Ele é o Senhor que nos sustenta. Por fim, nesse enredo que nós estamos lendo, o Senhor ensina a pedagogia da confiança e da dependência na escassez. Ele ensina que há uma pedagogia de confiança e dependência também quando a gente tem, e que a gente não precisa reter, porque Deus vai cuidar da gente. E Ele agora vai nos ensinar que não é sobre ter ou não ter. Olha que interessante. A terceira verdade é que Deus ordena a esse povo, agora tendo recursos, tendo o que comer, e comeram por 40 anos, o Senhor ensina eles a descansar. Então Deus ordena o descanso. Vocês vão parar e não vão pegar maná. Vai chegar um dia que vocês não vão pegar. No 7º dia, o sábado, vocês não vão pegar maná. E isso era uma confissão de dependência ao Senhor. Olha o que está escrito no versículo de número 22 em diante. No 6º dia, vocês recolherão o dobro. 2 jarros para cada pessoa. Lembra que a primeira instrução era 1 jarro para cada pessoa? Agora, no 6º dia, você vai recolher 2 jarros para cada pessoa. E aí os líderes da comunidade foram falar com Moisés, porque eles pensaram o seguinte: poxa, vai estragar.
não é para pegar 2 jarros, é para pegar 1 jarro. Então, versículo 23, Moisés explica: foi isto que o Senhor ordenou. Amanhã será dia de descanso, sábado consagrado ao Senhor. Assem e cozinhem o que quiserem, guardem o que sobrar. Olha que curioso, não podia guardar, mas agora pode. Pode pegar 2 jarros, pode guardar o que sobrar até a manhã seguinte. E olha o versículo de número 24. E eles o guardaram até a manhã seguinte, como Moisés tinha ordenado. E não cheirou mal, e não criou bicho. Olha, viver uma vida dentro da vontade de Deus implica em que eu e você podemos descansar no seu cuidado soberano. Quando desobedecemos, guardar e reter é uma afronta a Deus. Cheira mal às suas narinas, cria bicho. Agora, quando entendemos que a retenção não tem a ver comigo e com você, não tem a ver com essa falsa modéstia de prudência que você dá o nome para o seu pecado, tem a ver com viver debaixo do cuidado de Deus, descansando. Então, guardar, separar, comer até o suficiente, guardar para amanhã, não vai cheirar mal, não vai ser uma afronta diante de Deus. O que significa isso, Jefferson? Significa que na sexta-feira eles retinham um pouco mais, para que no sábado eles não pegassem maná. Não iria ter maná, não iria ter codornizes, não teria comida. Então na sexta vocês peguem um pouco a mais, porque no sábado é dia de parar, sábado é dia de descansar. E aqui é uma ideia do sábado, mas a ideia, o princípio, é o princípio do descanso para nós. O descanso é um ato de fé, é uma resposta a Deus dizendo: eu não vou colocar as minhas mãos, eu não vou fazer, porque o Senhor fará por mim. Enquanto eu durmo, o Senhor trabalha em meu favor, como o salmista disse. Então, o que Deus está nos ensinando com isso? Milagre. E o milagre se chama dependência de Deus. No 7º dia não haverá, mas dessa vez não vai estagnar. Sou eu quem cuido de vocês, confiem em mim. Não coloquem a mão de vocês, parem. Parar então aqui significa dizer para Deus: não depende de mim. Eu não sou o Senhor da minha vida, não sou eu quem cuida de mim mesmo, é o Senhor quem cuida de mim. E isso é adoração ao Senhor, isso é louvor ao seu nome. Você não sabe disso, mas meu filho Arthur, ele está nesse momento internado no hospital, numa UTI pediátrica. Ele está com seu coração tomado, o seu pulmão, tomado, e ele precisou ser internado. Nós acordamos na noite retrasada com ele chorando, 39,4 de febre, sem o termômetro apitar, e ele começou a vomitar. Então nós corremos para o hospital e a médica disse: nós vamos interná-lo. E aí, naquela madrugada, ali a médica precisou pegar o acesso no seu braço. E enquanto tentava pegar o acesso, ele olhava para mim, e eu desesperado, nunca passei por isso com a Clara, ele olhava para mim e gritava: papai, papai. E eu, entendendo o que ele estava me dizendo, a sua expressão, a sua palavra dizendo papai, era me dizendo: me ajuda, me livra disso, tira daqui, não deixa eles fazerem isso comigo. Mas eu não podia fazer nada, eu não podia agir, eu tinha que parar, eu não podia chutar as enfermeiras, eu queria, mas eu não podia. Eu virei o rosto para o lado, porque eu não queria ver os seus olhinhos olhando para mim desesperados, dizendo: faz alguma coisa. Mas sabe o que eu aprendi, meu irmão?
que às vezes não fazer é fazer alguma coisa. Porque não fazer o que o Arthur estava me pedindo era fazer com que ele ficasse melhor por meio dos cuidados que ele estava recebendo. Quando você não faz, você está declarando para Deus: faz no meu lugar o que eu não posso fazer. Não fazer é confessar que você não é o Senhor da sua vida, mas que Ele é. Isso é Shabat, isso é descanso. É não confiar na tua capacidade, no teu diploma, na cor do seu cartão de crédito, porque dessa vez parar não vai estragar as coisas, não vai criar bicho. Fazer mais 3 horas extras não vai mudar a sua situação, mas você vai perder o sorriso do teu filho, você não vai ver ele dormir à noite, você vai perder a companhia da sua esposa. Para, descansa, confia no teu Senhor, Ele vai cuidar de você, porque é Ele que cuida na escassez, é Ele que cuida quando a gente tem, e é Ele que nos faz parar para dizer para mim e para você: é sobre mim, sou eu que cuido de você. Depender de Deus é desfrutar de descanso e cuidado. Nos versículos 27 em diante, a gente vai ver que mesmo com essa afirmação, o povo vai lá no 7º dia. Olha lá o versículo 27. Alguns deles não confiaram. Que parar que nada. Eu não vou fazer isso, vai apodrecer. No 7º dia, eles saíram para recolher, mas não encontraram nada. Às vezes a gente fica batendo de porta em porta, acreditando que essas portas que a gente bate, elas não se abrem por culpa de Deus, por qualquer coisa, mas isso significa apenas uma coisa: é Deus provando a você que não depende da sua capacidade, que é hora de parar. Dietrich Bonhoeffer: às vezes Deus nos para. Se você não quer parar, Deus vai parar você. As portas não vão abrir enquanto o seu coração não confiar que é Ele que traz o sustento, que é Ele que cuida do seu casamento, que é Ele que cuida dos seus filhos. Portanto, você precisa entender que descanso, que parar, é confessar com a sua boca que Ele é o teu Senhor. A pergunta que fica para mim e para você é: você consegue parar? Você consegue dizer para você mesmo: basta, e confiar que esse Deus vai te sustentar em toda e qualquer situação? Você não tendo nada, ou você tendo, a pedagogia de Deus na escassez, quando se tem ou quando se para, é uma única: confia e depende de mim, sou eu quem cuido de você. Agora, toda essa história do maná, irmão, não era apenas sobre pão ou codornizes que caíam do céu. Todas essas coisas eram apenas a sombra de algo muito maior, de um alimento muito maior. No Evangelho de João, no capítulo 6, versículo 49 em diante, João nos diz assim: os seus pais comeram o maná no deserto e morreram. Este é o pão que desce do céu, para o que dele comer não morra. Jesus Cristo de Nazaré. Eu sou o pão vivo que desce do céu. Se alguém comer deste pão, viverá eternamente. As coisas dessa vida vão resolver o seu problema. Você vai conseguir pagar suas contas, você vai conseguir resolver o seu problema ordinário, seja ele qual for. Mas só o maná, chamado Jesus Cristo, pode te sustentar, independente da situação que você esteja passando. O maná estava estragando-se guardado.
Cristo nunca se corrompe e nunca deixa de nos saciar. O maná sustentava o corpo, Cristo sustenta eu e você mais do que o nosso corpo e o nosso estômago. Ele sustenta a nossa alma e Ele dá vida, uma vida que não se perde para mim e para você. Hoje, então, Deus não apenas nos oferece sustento material, resposta para os nossos problemas ordinários. Ele nos oferece uma pessoa, Jesus Cristo de Nazaré, o pão da vida. Ele é aquele em quem eu e você podemos descansar, em quem podemos depender, em quem podemos confiar, não só para este dia difícil, de desertos, ou de necessidades abastadas, ou de parar, mas Ele vai nos sustentar por toda a eternidade. Portanto, se o seu coração está cansado, faminto, ou até mesmo ansioso pelo dia de amanhã, olhe para Jesus hoje e pare, descanse e dependa dEle. Ele vai cuidar de você. Curve a sua cabeça, eu quero orar por você. Obrigado, Senhor, por ser tudo aquilo que precisamos. Nesse mundo caído, nós tentamos, nas coisas criadas, encontrar satisfação e contentamento. Nós buscamos a nossa dose de dopamina nessas coisas, porque acreditamos que se fizermos mais um pouco, se fizermos algo a mais, então vamos conseguir resolver aquilo que queremos. O final dessas coisas não nos levam a lugar algum, não nos trazem alegria ou satisfação no coração. Por isso te pedimos hoje, nos pare se for necessário. Faz o nosso coração encontrar descanso em Ti. Mata a nossa fome, sacia a nossa sede. Faz eu e meus irmãos dependermos, não das coisas criadas dessa vida, mas daquele que provê tudo aquilo que precisamos. Cuida do nosso cansaço, da nossa fome de coisas, da nossa ansiedade, e nos faz olhar para Jesus, aquele que pode nos saciar plenamente. É assim que oramos, gratos por Ti, Jesus. Amém. Deus abençoe vocês.